Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 19 de agosto de 2024, e estamos nós reunidas para estudar a obra Memórias de um Suicídio. Nós vamos envolver a nossa irmã Odila, que irá fazer nossa prece de gratidão, e logo depois a nossa irmã Arami terá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Maria Santíssima, nossa Mãe protetora, pedimos as tuas bênçãos para o estudo que vamos receber. Rogamos-te, Mãezinha querida, que tu esteja presente conosco nesse estudo, nos inspirando para o entendimento dos ensinamentos que vamos receber, que possamos, com a tua ajuda, conseguir ter a responsabilidade do compromisso que assumimos para que esses ensinamentos eles façam parte da nossa vida, para que possamos nos fortalecer e também ajudar os corações que por muitas das vezes ainda no tumulto do dia a dia se perdem com as suas dores da alma. Abençoa, Senhor Jesus, mestre e amigo de todos nós, a nossa irmã Conceição e a toda a equipe que aqui se encontra dos dois planos da vida, para que juntos consigamos nos unir em pensamento, em vontade firme, de aprendermos a amar e a ensinar com os nossos bons exemplos. Pedimos-te, Senhor Jesus, as tuas bênçãos para todos aqueles que aqui chegaram do outro plano da vida, em busca do aprendizado, do consolo, do alívio. Que sob a permissão de Deus, nosso Pai, que consigamos nós nos unir, trabalhar e aprender a te servir. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Então, em nosso último estudo, a tia está ticando a conversa do Roberto de Canaleiras com o Camilo. E o Roberto está conversando com o Camilo sobre as dificuldades de se transmitir a história dele, porque o plano do Camilo é que ele queria levar a história do Camilo, achar um médium e transmitir a história dele. O Roberto diz que é louvável, mas ele está pontuando o quão difícil é fazer esse trabalho e também o quão difícil é para ele relembrar dessa história. Estamos aí nas falas de Roberto. Voltando aqui na última exclamação. Medir o passado, cujas cinzas ainda se encontram palpitantes, aquecidas pelo fogo interior de um amor inesquecível, que amortalha de saudades e pesares insopitáveis, todos os meus passos na espiritualidade, porque uma vez ele contando a história, ele teria que relembrar, extrair das sombras da subconsciência a imagem idolatrada da perjura, a quem não pude jamais desprezar, tentando conceder-me o consolo supremo do esquecimento. Vê-la ressurgir dos refolhos de minhas lembranças, tal como existiu ainda ontem,
formosa e sedutora, enlaçada ao meu destino pelo matrimônio, e reviver as horas felizes do convívio conjugal, quando as imaginava imorredoras. Então é aquele movimento que a gente faz. Nunca crie expectativa sobre ninguém. Nunca faça planos contando com o outro. Porque de repente o outro não quer fazer parte dos teus planos. A gente idealiza às vezes uma vida de beleza, de tudo certinho, de tudo redondo, esquecendo que nós estamos num planeta de provas e expiações. Não faça planos nem com filhos, porque eles crescem e se vão. E não é só o outro. A vida, ela nos muda às vezes totalmente de lugar. No processo da desencarnação, em uma enfermidade. Então tudo isso nós temos que pensar. Tudo isso nós temos que idealizar. Por isso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então o maior sofrimento do Roberto, a gente percebe na fala dele, é porque ele idealizou uma mulher perfeita e um casamento perfeito. Sem perceber que eram enganosas, fictícias, tão só oriundas da minha sinceridade. Ou seja, existe alguém perfeito aqui na Terra? Não existe. Todos trazemos as nossas fragilidades e as nossas encrencas. Da fé que me inspirava, da minha grande boa vontade, será padecer pela segunda vez a insuportável aflição de reconhecê-la adúltera, quando todo o meu ser anseia por vê-la redimida da infâmia que arrojou o báratro, que é o inferno repugnante da mais torpe situação que é um espírito feminino poderá macular, o adultério. Não posso, Camilo, não posso. Ou seja, essa encrenca está resolvida dentro dele? Não está. Já se passaram séculos e continua aí. Ainda não resolveu. Responsabilidade de quem? Dele. Por quê? Porque ele idealizou. E ele acreditou naquilo que ele idealizou. Olha o que ele diz. Amo Leila e sinto que tal sentimento desdobrar-se-á comigo através dos erros, ou seja, da eternidade. É quase uma obsessão, gente. Porque o amor, ele liberta, ele não aprisiona. Porque me há acompanhado ele pelo destino afora desde muitos séculos. Desde quando a voz maviosa de Paulo de Tarso, maviosa é doce e suave, ecoava vitoriosa e pura, anunciando a boa nova sobre as frondes punjantes, possantes das florestas da velha Ibéria. Olha o tempo que ele tem de ligação com a Leila. A gente percebe o processo de evolução da Alcione não parou por conta do Carlos Clênaga. Ela seguiu o processo dela, estava tudo resolvido dentro dela. A Abigail também, tô indo. Lívia, já fui. Gente, é por isso amar a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro mandamento. Amar a Deus. As pessoas, elas passam por nós. E quando eu passo a amar pessoas muito mais do que a Deus, você pode ter certeza que eu vou sofrer, não é pouco. Porque quando eu endeuso pessoas e coloco pessoas no centro da minha vida, porque quem tem que estar no centro da minha vida é Deus. Deus tem que estar no centro, diz lá Paulo, no Livro dos Espíritos, questão 900 e um pouquinho. Deus tem que estar no centro e nós temos que orbitar em torno de Deus. Aí o que nós fazemos? Colocamos uma pessoa no centro e fica orbitando em torno da pessoa. Vai sofrer. Então quem tem que estar no centro da minha vida é Deus. Ele é a base de tudo. Ele é a minha fortaleza. Ele é meu norte. Ele é minha vida. Ele pulsa.
Ele me movimenta, Ele me faz viver, Ele me faz crescer, Ele me desperta o amor, Ele me desperta o amor. As pessoas são meus irmãos em processo de evolução como eu, mas não são deuses a quem eu devo idolatrar. Então, quantas vezes nós idolatramos pessoas? E sofremos por isso. A Amita está dizendo, ele ouviu a boa nova. E eu digo, todos nós ouvimos e continuamos repetindo os mesmos erros. Ainda há pouco, na obra Cartas e Crônicas, de Humberto de Campos, o Humberto nos traz aquele circo em Lyon que foi armado para a matança dos cristãos, e já tinham sido mortos mais de 20 mil cristãos. E eles idealizaram para aquela festa queimar crianças e mulheres. E aí Humberto nos traz 1961, Niterói, o acidente com o circo, em que morreram todos que estavam lá queimados. São os mesmos no processo de expiação. E a diferença? 177, 1961, ainda em processo expiatório. Então, muitos de nós ouvimos. Então, quem tem que estar no centro da nossa vida? As pessoas são apenas os meus irmãos em processo de evolução, a quem eu devo respeitar, mas não idolatrar. Não posso, Camilo, não posso. E não descansarei enquanto não a tiver novamente a meu lado, desculpada da afronta dirigida a mim, a si mesma, a lei de Deus. Isso é um ato de quê? Vaidade e orgulho. A Leila arrumou uma encrenca? Arrumou. Com quem? Com a lei. E se Roberto atraiu a Leila para o seu convívio e se passa por essa experiência, é um processo de aprendizado, é uma evolução, é uma aprovação. Então é isso, eu não posso obrigar que a Aramita me ame. Eu não posso obrigar que a Aramita seja honesta. Eu posso me obrigar a ser honesta. E eu devo fazer isso. Eu devo exigir de mim o melhor possível. Porque aí eu estarei em evolução. Mas eu não tenho como exigir isso do outro. Eu não tenho nem esse direito, porque eu tenho que respeitar o livre-arbítrio que Deus dá. Então ele diz assim, a meu lado, desculpada da afronta dirigida a mim, a si mesma, a lei de Deus, a nossos filhos e a sua qualidade de esposa e mãe, pelas reparações cruciantes a que se submeteu, levada pelos remorsos. Então vê aí o sofrimento dela também por conta do remorso. Fez uma pausa durante a qual deixou transparecer nos olhos a imensa ternura que vivia em seu coração e continuou em tonalidades humildes que me levaram a duplamente admirar o adamantino, que vem de diamante, caráter que havia 3 anos eu observava diariamente. Olha, eles estão há 3 anos já no mundo espiritual, não só no hospital, 3 anos? Só no hospital 3 anos, fora o tempo que eles passaram ali no vale, E ele diz, pudesse eu, Camilo, e evitaria as dores da expiação para a minha pobre Leila, chamando-a para o meu convívio carinhoso e apagando de nosso entendimento, como outrora o tentei. Esse tipo de relação, ele tem uma tendência muito grande a eles reencarnarem como pai e filha, ou como mãe e filho. Que é para o quê? Para santificar esse sentimento. Para sair desse movimento de paixão.
Reencarnar como esposo e esposa novamente é reavivar tudo isso novamente. Então eles precisam, ele principalmente, precisa modificar um tanto o ritmo disso, para começar a trazer esse amor que acalma, esse amor que tranquiliza, esse amor que enobrece, esse amor que liberta. Chamando-a para o meu convívio carinhoso e apagando de nosso entendimento, como outrora o tentei, as nódoas, que são as manchas do delito, com o ósculo, o beijo do perdão que de há muito voluntária e de boa mente lhe concedi. Contudo, ela mesma nada quer aceitar de mim antes de ressarcir o próprio débito ao embate das tormentas de uma reencarnação amortalhada, ou seja, em luto, nas lágrimas de rijos sofrimentos, a fim de poder considerar-se digna do meu amor e do perdão de Deus. Porque às vezes acontece, o próprio espírito pede no mundo espiritual para reparar com a dor o mal que fez a outra. Porque ela não fez só o mal a Roberto, fez ao Roberto e fez aos filhos. Sua consciência entenebrecida, ou seja, entristecida pelo erro, foi o austero juiz que a julgou e condenou, pois, com a alma chagada pelas dentadas do remorso, apavora-se tanto com o próprio passado e tanto o execra, ou seja, abomina, que nada será capaz de mitigar as ardências que a torturam, senão a dor irremediável no sacrifício da expiação terrena. Quem é o juiz da Leila? Consciência. Ela é leve a consciência? Não, gente. Bem quisera eu aproximar-me dela, refrigerar minhas saudades, falando-lhe pessoalmente, em vigília ou durante o sono, consolando-a, incitando-a à luta pela vitória com os meus protestos de perene amizade. No entanto, não posso nem mesmo aproximar-me, porque, se me percebe, apavora-se e procura fugir, envergonhada com a mácula de que a acusa a consciência. Que é aquilo que às vezes acontece. Vamos supor que eu tenha feito mal a Carla, tá? E reencarnamos de repente numa situação de irmã. Vamos supor, eu não lembro o que eu fiz a Carla, mas eu carrego a dor. Então eu serei uma irmã subserviente a Carla, pela culpa que eu carrego. Então, apesar da pessoa dizer bem assim, gente, reage, a Carla apronta contigo, faz e acontece, tu tá sempre ali. Eu digo, não, nós somos irmã, é o jeitinho dela. Mas é uma subserviência que eu nem sei explicar, por conta da culpa que eu carrego. Então, às vezes, tem muitas relações de subserviência, onde não tem absolutamente nada financeiro envolvido, que aí já é outra coisa, mas você diz, gente, você não precisa passar por isso. Por que você passa por isso? Por que você fica nessa subserviência? Por que você se permite se humilhar dessa forma? Ninguém conhece o coração do outro. Isso pode ser um passado. Então, ela aqui, ao encontrá-lo, ela se desespera, porque a história está viva dentro dela ainda, a culpa está lá viva, e é a culpa que nos faz esse movimento. Então, muitas vezes, a subserviência nada mais é do que a culpa. Quanto a mim, poderei vê-la ou acompanhá-la em qualquer momento que eu deseje, porém, cautelosamente, a fim de me não dar a perceber, para evitar desorientado. Então aí entra o Camilo, que ele diz, convenço-me cada vez mais, senhor doutor, de quanto os meus leitores estimariam tornar-se eu para narrar os comoventes episódios que percebo nas entrelinhas de vossas exposições. E aí ele diz, pedirei ao pai de Leila que posteriormente leve ao conhecimento do meu caro escritor lusitano, que são os portugueses, no caso ele, o drama que tanto o atrai. Quem sabe? Quem é o pai de Leila? Ramiro de Guzmán. Ramiro de Guzmán.
O trabalho é consagrado como elemento primordial do progresso e a intenção nobre e generosa que inspire o trabalhador sincero sempre obterá o beneplácito divino para as suas realizações. Dom Ramiro de Guzmán, que é o pai de Leila, não é isso? Encontra-se à altura de fazê-lo. Trata-se de um espírito forte, experimentado nas lutas do infortúnio e que sabe dominar as emoções, possuindo em grau adiantado a disciplina mental. Em grau adiantado a disciplina mental. Muito legal isso, porque quantas vezes a gente, na condição de uma mente desequilibrada, a gente vai gerando pensamentos desordenados, desestruturados, nos perdendo totalmente? Poderá e quererá fazê-lo, pois comprometeu-se comigo mesmo a pugnar pela reeducação moral da juventude feminina na terra, em memória de sua infeliz filha tão amada por seu coração de pai, mas que tantos e tão acerbos desgostos lhe causou. Então, qual é a proposta dele para, em homenagem à filha, diz assim, cuidar de outras jovens, para que não venha a repetir o que a filha fez? Malgrado a educação aprimorada que se esforçou por fornecer-lhe. Falar-lhe-ei a respeito. Então, compreendendo o disposto a retirar-se, observei ainda, fiel à impertinência da antiga curiosidade do romancista, que em toda parte fareja substâncias sentimentais com que engrandecer seus temas. E perdoai-me, boníssimo doutor, vossa esposa, a formosa Leila, onde se encontra presentemente, né? Então, ainda curioso, né? Onde está Leila? E aí nós paramos aí, conseguimos fazer uma ticada, né? Eu achei o texto muito bom, muito rico. As meninas comentaram, trouxeram um pouco da história da Leila nos livros, psicografado pela própria Ivone, contando a sua história. E decidimos ticar essa parte que nos traz a parte moral também do texto, né? Levantou-se calmo Ramiro de Guzmán, firmou o pensamento gravemente, como exercitando mensagem telepática a seus maiorais, e em seguida aproximou-se do esplêndido receptor de imagens, sintonizou-o cuidadosamente para a crosta terrestre e esperou, murmurando como que para si mesmo. Porque a gente pensa assim, por que essa tela? Para Camilo enxergar. Talvez o Roberto não precise mais dessa tela, entendeu? Porque aonde está o teu pensamento, aí também estará o teu espírito. E existe algo que a gente chama olhos da alma, os olhos do espírito. Então, quando a gente pensa em olhos, a gente pensa, eu só consigo enxergar onde eu estou. Fisicamente falando é isso, mas espiritualmente não. Espiritualmente eu enxergo aonde eu, espírito, estou. E aonde está o espírito? Aonde está o pensamento? Aonde está o pensamento, aí vai estar o espírito. Então, aqui fica o corpo perispiritual e aonde eu idealizo vai o corpo mental. Então, para espírito, ele não precisa estar ali ao lado. Obviamente que isso vai depender do grau de evolução. Mas mesmo assim, por exemplo, se você está num ambiente que você foi recolhido, vamos supor no hospital, mas você sente muita falta dos seus, e pede, e pensa, e pede, e pensa, sem você entender, você vai se ver dentro da sua casa, aprisionado lá dentro, perambulando lá dentro, e sofrendo, porque você não vai poder mais opinar em nada. É isso que você vai querer? Então, desencarnou, segura na mão de Deus e vai. Cumpriu a sua missão, já fez o que tinha de fazer, o povo que fica aqui é que se vire. Porque já acabou o nosso tempo aqui na Terra. Então esse apego atrapalha muito. E se nós, por conta desse apego, diz o nosso Senhor Jesus, aonde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração, o teu sentimento, e tu vai estar ali. Então por isso que tem espíritos que ficam agarrados dentro da empresa.
Tem espírito que fica agarrado dentro de casa. Tem espírito que fica agarrado nos bordéis da vida. Tem espírito que fica agarrado à dependência química. Não consegue deixar. Cenas do próximo capítulo. Foi bom? Vamos então fazer a nossa prece de gratidão a Deus? Vamos envolver a nossa irmã Carla, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Mãe Santíssima, graças te damos. O amor do teu Filho, o amor do Pai, nos envolve a todos. As nossas teimosias, as nossas obstinações também são abençoadas, também são tratadas. Ajuda-nos a ver nessa história a nossa própria história, de como somos obstinados, de como tantas vezes queremos, porque queremos, algo que ainda não nos pertence, algo que ainda não é para nós. E nisso fugimos do nosso caminho, da luz, do trabalho que nos compete e enveredamos por caminhos tão difíceis, tão tristes. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar contigo, a sermos as ovelhas dóceis, a saber o nosso caminho para o teu redil. Ajuda-nos a caminhar firmes, a ter ânimo, a saber que todos os nossos amores, todos nós somos cuidados, somos amados, somos amparados por tantos amigos, por ti, Jesus, por ti, Mãe Santíssima. Todos nos amparam. Ajuda-nos a não esquecer, a ter isso sempre em mente, a ser o nosso foco, a saber que o amor está sempre conosco. A tua luz que nos guia não pode deixar que a gente se perca e que possamos olhar para essa luz, Senhor. Ajuda-nos nessa caminhada a manter o foco em Ti e a saber que contigo teremos mais ânimos e mais resignação no caminho. Fica conosco, nos acompanha hoje e sempre, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.